daqueles que amam a Deus. Diga amém. Amém. Lucas 14, 25. O serviço de Cristo exige o quê? Abnegação. O que é abnegação? Alguém sabe me responder? Abnegação. O que quer dizer abnegação? Dedicação sacrificial. Tudo tem que ter dedicação. Deus, Ele me chama, vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregado, que eu vos o quê? Aliviarei. O serviço de Cristo exige abnegação. Exige. É como o patrão que exige o seu funcionário. Exige. Eu sou obrigado a ser abnegado. Ou seja, eu sou obrigado a me dedicar, ou então eu não faço nada. A gente que é pai, você que é pai, é mãe, a gente sabe disso. Que quando você pede algo para o filho ou a filha, entre aspas, enfim, ou alguém, você quer que faça de coração. Não apenas fazer, mas tem que ter abnegação. Senão o pai ou a mãe não recebe. E muitos irmãos, acrescentando até o que você pregou, falou em Provérbios 24, que engraçado é que hoje tem crente morrendo dentro da igreja porque cansa, porque pede para Deus às vezes e não recebe. E não vai receber. Por quê? Porque às vezes não faz para Deus com abnegação. Ou seja, não faz com dedicação. 99,9% dos cristãos hoje não congrega por amor. Congrega por causa da situação familiar, por causa da situação financeira, por causa da situação matrimonial, familiar, fisicamente. Olha, uma coisa que eu não concordo nunca, e não tem ninguém que vai me convencer sobre isso. Ah, Deus aceita tudo que eu fizer. Olha, não importa a maneira que eu adoro, não importa a maneira que eu faço, é para Deus ele recebe. Não é verdade. Não é verdade. Quando eu falo isso, eu estou dizendo que Deus é inferior a mim. Eu não aceito qualquer coisa da minha esposa. Não aceito. E nem ela aceita qualquer coisa de mim. E por que Deus vai aceitar tudo de mim? Alguém já começou algum projeto e parou no meio do caminho? Nós aqui. Alguém já começou um projeto e parou no meio do caminho? Vários. E alguém olhou para você e disse, por que você parou? E alguns começaram a sorrir, né? Zombar. Sabe por quê? Porque não teve abnegação. Não teve dedicação. Isso é um costume que tem dentro dos crentes, né? No meio dos crentes. Ah, eu estou fazendo isso pela fé. Eu não posso fazer isso, mas eu vou fazer porque eu creio. Está certo isso? Isso está certo? Não. Não. Porque a gente vai ver aqui na palavra de Deus o que Jesus falou. Eu não posso fazer, eu vou fazer isso porque eu creio e acabou. Não, está errado. Jesus, ele nos ensina a calcular. Por exemplo, uma pessoa que ganha
ganha um salário mínimo por mês pode gastar 2 salários por mês? Não. Uma pessoa que ganha um salário mínimo por mês pode comer bife à milanesa, filé mignon, que eu não sei nem chamar o nome direito, olha a situação. Todos os dias ou todos os meses? Não pode. Porque não tem o quê? Porque não tem uma dedicação para poder analisar. Uma pessoa que não tem faculdade pode exercer o cargo de dentista ou de cirurgião? Não pode. Não pode. O predeiro pode exercer um cargo de superior que ele não conhece? Não. Eu estou falando para vocês, não é para matar a fé de ninguém, é para a gente não envergonhar o nome de Jesus por causa de algumas atitudes, dizendo que está usando a fé e não está. É aquela pessoa que não ganha nem um salário e só quer arrumar um emprego para ganhar 2, 3 salários. Então Jesus, ele diz, o serviço de Cristo, né? Com certeza foi o médico Lucas que falou isso, exige abnegação, ou seja, exige dedicação e sacrificial, ou seja, empenho, dedicação, sacrificial, ou seja, sacrifício da nossa parte. Tudo que nós temos que fazer o quê? Cálculo. Nós, para construir uma casa, nós temos que fazer um cálculo de quê? Da base. Se nós fizermos uma base fraca, naturalmente quem entende mais ou menos de alvenaria sabe que não suporta uma laje pesada. E a palavra do Senhor diz assim, ó, grandes multidões o acompanhavam. Mateus 14, ou melhor, Lucas 14, perdão. Lucas 14, 25. Grandes multidões o acompanhavam. E ele, voltando-se, lhe disse, se alguém vem a mim e não aborrecer a seu pai e mãe e mulher e filhos, irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. O que é discípulo? Discípulo é pessoa que segue o ensinamento do mestre. Então, Jesus disse, se alguém vem a mim, o problema não é eu ir até Jesus. O problema é eu aborrecer pai, mãe, esposo, irmão, filhos, filhas e todos, até mesmo a mim mesmo. O que é aborrecer a mim mesmo? Olha, escute bem, o problema não é eu ir até Jesus. Vamos analisar os fatos. Nós temos no Brasil 50 milhões de evangélicos. Oh, gente, mas esse país não devia estar melhor? Ou não? Sim. Pelo menos a classe evangélica podia estar melhor. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo chegava na cidade e ele sozinho, através da santidade, eu não digo nem da fé, mas da santidade, ele mudava a situação de uma cidade. Hoje mesmo eu estava conversando com meu menino, ele disse, papai, existe mais bar do que a igreja? Eu falei, com certeza. Ou mais bar do que cidade existe, porque tem cidade que tem 400 igrejas.
E tem mais bares do que igreja. Só que, biblicamente, uma igreja tem que ter poder para fechar 1000 bares. Nós temos 50 milhões de evangélicos. No ano 2000, nós tínhamos 14 milhões de evangélicos no Brasil. Hoje nós temos 50 milhões. E aonde está esse evangelho que não tem efeito na terra? Porque está faltando o quê? Dedicação e sacrificial. Está faltando dedicação sacrificial. O que é dedicação? Eu fazer tudo por amor, dedicar, me lançar. O problema não é eu ir até Jesus. O problema difícil, o que é isso aqui no versículo 26? Se alguém vem a mim e não aborrece seu pai, mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Eu pergunto para você já aborreceu a sua vida? Pastor, o que é aborrecer a minha vida? É eu negar a minha vontade. O problema não é eu ir na igreja até o diabo está. O difícil é eu aborrecer a minha própria vontade, senão eu não posso me tornar um discípulo de Jesus. Repetindo, discípulo é um aluno, é um aprendiz que segue as instruções de um mestre. Olha, eu me sinto discípulo de Jesus, mas eu ainda bebo, eu ainda fumo, eu ainda dou uns pulinhos de lado. Eu tenho mágoa, tenho sentimentos ruins, eu tenho rancor, eu sou soberbo, eu olho com os outros com o rabo do olho, com o canto do olho. O problema não é eu ir até Jesus. É fácil ir até Jesus. Eu ir até Jesus é fácil. Difícil é eu aborrecer a minha vontade. Peraí, isso eu gosto, mas Jesus não gosta, eu não vou fazer. Isso aqui para mim é excelente. Só que para Jesus não é bom. Se eu pratico esse ato, eu vou estar me condenando. Por exemplo, fumar é bom? Eu já fumei. Se fosse ruim, eu não tinha fumado muito, há algum tempo e bastante. O irmão acompanhou fumando, né, irmão? Já viu fumando? Era bonito, né? Por que eu fumava? Porque, entre aspas, é bom. Mas acaba com o seu pulmão. E aí tiraram para o inferno. Por quê? Porque a Bíblia diz que tudo que destrói o templo do Espírito Santo faz mal para mim. Se torna um suicídio. Beber é bom? É pecado beber? Não, eu bebo água. Depende de como você bebe. Depende do que você bebe. Se prostituir é bom? É ou não é? É bom, né? É bom, lógico que é bom. Você pegar aquela gata assim, pelo assim, de jeito assim, é bom. É bom. A carne se sacia. Mas Paulo diz, o homem que peca com mulher está fora de si. Escute bem. O problema não é eu ir até Jesus. O problema é eu aborrecer meu irmão, minha irmã, meus filhos, minha filha, meu filho, minha esposa. Como é que eu aborreço? Causando mágoa? Não. Às vezes, como é que eu aborreço alguém? Não seguindo o caminho de alguém. Rejeitando aquilo que alguém gosta. Por exemplo, é bom pregar para a multidão? É gostoso, eu já preguei para a multidão.
Você fica aí igual flutuando. Né? Não é verdade? Mas, depende do que você está pregando, você acha que está levando a multidão para o céu, está levando para o inferno. Sabe por quê? Porque nós, pregador, precisamos ensinar o povo a negar a si próprio. A negar a si próprio. Jesus disse: se alguém vem a mim e não aborrecer seu pai, mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Sabe qual é o problema? Está cheio de crentes fazendo tudo contra a vontade de Jesus, dizendo que está seguindo a Jesus. Aí nos fala assim: por que o pastor Francinaldo só prega contra o crente? Porque muitos crentes estão impedindo de Jesus voltar. Não é o maçom, não é o espírito. Escute, é bíblico isso. Jesus, a palavra está falando isso, é para nós. Aqui não está se referindo a Samaria, ao Egito, está se referindo ao povo que vem até Jesus. Eu estou rodando um reteté, rodopiando, estou cheio da presença da nossa, você está emocionado. A presença de Deus não é momentânea. Ela é para sempre, embora tem hora que a gente dá um desânimo, mas Jesus nos anima. E para concluir, aqui diz assim, ó: e qualquer que tomar a sua cruz, ou melhor, e qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. O que é tomar a cruz? É largar o pecado, é rejeitar as coisas lá de fora, e até mesmo as coisas que estão onde? Dentro de nós. Deixa eu falar para os irmãos aqui. Eu sempre digo que largar o pecado grosso não é difícil. O que é o pecado grosso? É aquele que a peneira, mas ele não passa. Ou seja, o pecado grosso é aquele pecado que eu saio na rua, pratico, e a sociedade o quê? Vê. Difícil é eu ser liberto daquele pecado que Jesus batiza como raposinha. O que é o pecado raposinha? É aquele que você peca e acha que você está bem na fita. Eu estou com Jesus. Aí olha para o irmão de lado, com um rabo de olho, o olhar de rejeição. Esse é o problema. Largar o amante não é o segredo, não é o difícil. Largar a cachaça, a droga, não é o pior, escute, não é o mais difícil. O mais difícil é largar a avareza, a soberba, o orgulho, a lascívia. Eu posso, eu consigo, eu mando, eu desmando. Isso é o problema. Tem pastor aí que tem sangue nosso que diz assim: não, eu consegui com o meu trabalho. E onde fica o poder de Deus nisso tudo? Se Deus quiser travar o ar, é coisa de segundo. Que negócio é esse? Eu falo para o meu menino: em tudo agradeça a Deus. Papai, eu aprendi a fazer isso. Primeiramente, glorifica quem? A Deus. Porque a Bíblia diz que Deus não é inteligente. Ele é a própria inteligência. Vamos lá. Qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo.
Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, e não se assenta primeiro para o quê? Calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir. Escuta, olha para mim. Quem entendeu essa mensagem? Quem entendeu esse versículo 28? Pois qual, não, só olha para mim. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, ou uma casa, ou um prédio, ou alguma coisa, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Esse é o problema de muitos crentes. Eu tenho Jesus. Eu tenho Jesus, aquele emprego lá é meu. Sabia assinar o nome. Aquele emprego lá é meu. E ele fala assim, eu entendo. Não, eu vou comprar. Aqui dali é R$1.000, eu ganho a metade, mas eu vou comprar assim mesmo, porque Deus é comigo. Tá certo isso? Isso é coisa de quê? Trambiqueiro. Trambiqueiro. O próprio Jesus manda verificar, calcular se o que eu quero fazer está no meu alcance. Irmão, isso serve na vida espiritual. Isso serve na vida para casar. Tem gente que quer casar, né? Mas não calcula se pode casar, se está preparado para casar. Tem mulher que quer casar, mas não calcula se sabe fritar um ovo, fritar uma batata. Tem que calcular, peraí, eu vou casar. Mas será que eu estou preparado para me assumir uma família? Será que eu estou preparado para passar a roupa, uma camisa do meu marido? E entre aspas, o homem também. É calcular. Será que eu estou preparado para me suportar a sensibilidade da mulher? O sentimentalismo da mulher, porque a mulher, ela já tem um dom dado por Deus, chamado dente inflamado. Quem conhece dente inflamado? Quem sabe o que é dente inflamado? Tocou, magoou. Mulher sim. Então calcule. E o homem é jeito rompante. Não é o homem, eu sou de cabeça. Eu mando e desmando. Mas não é também assim. Tudo isso tem que calcular. Sapato bonito. R$200. Eu estou devendo 2.000 já. Já vou comprar assim mesmo. Um mês eu pago um mês eu pago outro. Se não der, não paga ninguém. Tem crente assim. Deixa eu falar para vocês. E a internet vai me ver. Vai escutar isso. Eu nunca levei um tombo de um espírita. Já levei de crente. Infelizmente, eu falo isso triste. Eu falo isso. Ué, pastor, se eu quiser que o espírita... Não. Eu estou dizendo que o espírita é mais honesto do que o crente. Jamais. Mas o crente, sabe por que o crente faz isso? Porque bota tudo nas costas de Deus. Ele não calcula. Tudo tem que ser calculado. Sabe por quê? Por causa disso. Pois qual de vós, pretendente de outro, construir uma torre ou fazer alguma coisa, não se assenta primeiro para calcular a despesa? Verifica se tem os meios para concluir, ou para pagar, para terminar. Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não podendo acabar, todos os que virem ou te verem, zombe deles, zombe de você. Você entendeu isso? Para que muitos que olhem para você e não vejam a sua obra terminada, possam zombar de você. Começou, mas não que terminou. Para que não suceda que, tendo lançado os alicerces e não podendo acabar, todos os que te
virem, zombe de você ou dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Nós pregadores temos que, eu sempre falo aqui para minha esposa, que nós pregadores tem que ser pastor, orientador, psicólogo, cirurgião, só não dentista, porque dentista não tem como. Mas fazer tudo para nós trabalhar na mente do povo, biblicamente falando. Não estou falando de lavagem cerebral, não. É ensinar. Ensinar os irmãos a fazer as coisas corretas. Tem pessoas, tem casamentos acabando dentro da igreja. Sabe por causa de quê? Falta de dedicação sacrificial. Dedicação. A semana que vem eu vou pregar uma palavra aqui que fala que quem não trabalha não tem direito de comer. Já estou planejando aqui, já está aqui, já está marcado. Quem não trabalha não tem direito de... Está na Bíblia. Ou seja, eu digo assim, lógico, tem pessoas que não podem trabalhar, né? A vida é doente. E quem pode? Isso é na obra de Deus. Isso é na vida profissional. Tem crente que passa uma semana no monte. Chega em casa, meu Deus, não tem nada para comer. Como, irmão? Você não trabalha? Não trabalha, só fica em monte. Porque não calcula se aquilo realmente não vai envergonhar o Evangelho. Ah não, mas a Bíblia diz que Deus dá aos seus filhos enquanto ele dorme. Mas nessa não, você morre de fome. Não é assim que a Bíblia está dizendo. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz é quando você dorme de noite, não é quando você dorme de dia, ou não faz nada de dia, não. Alguém olhou para o outro aí, sou eu. Mas é bíblico. Tem crente assim, esperando por Deus, está errado. Irmão, nós temos que esperar por Deus aquilo que nem Deus nos dá condições de fazer. Por exemplo, tem coisas que nem Deus me dá condições. Por exemplo, de livrar alguém de um acidente. Deus não me dá condições. Não tem como. Deus me dá condições através da oração, da intercessão. Mas eu não posso chegar na frente de um carro, perder isso aqui, você não bate. Ou eu posso? Não. Agora, Deus, a Bíblia diz que é de noite, quando eu durmo. Trabalhei de dia, fiz o meu trabalho durante o dia, à noite, eu vou ter um tempo para dormir, né? E quando você dorme, Deus está trabalhando a seu favor. Mas se eu durmo de dia, de noite, de madrugada, come e deito, deito e come e deito, e come e deito e come, mas ficar o dia que nem Deus vai poder ter condição de ajudar a mim. Eita, eu vou botar um restaurante. Tem quanto aí, fulano? Calculou, não, não tem nada, é tudo pela fé. Aí você arrebenta todo. Aí alguém do lado, poxa, olha a situação desse irmão. O cara tentou, não terminou. E é crente. Olha a situação. Não estou dizendo aqui, irmãos, que Deus não pode fazer para mim o impossível. Pode fazer além do que você precisa. Mas eu tenho que calcular, sentar, calcular, para ver se eu posso pagar, se eu posso terminar. Um problema que tem em Brasília, viu? O povo começa a fazer um casarão. Não estou cansado de falar isso para vocês? Aí faz um casarão prédio. Não consegue nem massar, nem pintar, nem fazer nada. Aí fica aquele prédio vai caindo. E quando não cair, por quê? Porque, irmão, é melhor você morar numa casinha com 2 quartos, uma sala. Isso não é visão não, isso não fala de visão não, é sério. Do que você fazer um casarão e não conseguir terminar. Encher de barata, de inseto. Porque casa que não termina é morada, esconderijo de rato, de barata. Não tem projeto. Então a Bíblia manda eu me sentar
reunir e calcular se o que eu tenho é suficiente para me começar e terminar. Isso serve para me servir a Deus também. Se eu tomo a decisão de servir a Deus, mas peraí, Deus quer de mim o quê? Abnegação, ou seja, dedicação. Tem pastor que não se dedica, está preocupado com o quê? É ou não é isso? Se não entrar, que Deus é esse? Ai, que Deus é esse? Imagina se esse pastor estivesse no lugar de Jesus, de Paulo, que era um homem renomado, e foi parar onde? Na forca. Se esse pastor ou esse alguém estivesse no lugar de Isaías, Jeremias, Malaquias, quem mais? Samuel. Eu falo de Samuel, às vezes eu me emociono. O profeta Samuel, ele comeu o pão que o inimigo amassou no reinado de Saul. Quando Davi entrou no reinado, meu irmão, o sol brilhou para Samuel. Porque Saul era rei, mas era um rei usado pelo diabo. Eu sou de Deus, eu não bebo, não fumo, não me prostituo, não adultério, não roubo, mas o coração tem mágoa, tem rancor, preguiça, raiva dos outros. Eu não gosto de fumo. Não tem jeito assim? A minha família é assim, viu? A família de mãe, meu Deus do céu. Família de mãe, se não converter um bocado, vai 99% tudo para o inferno. É verdade. Eu não minto não vou negar não. A gente não pode negar não. Não é assim? Chega, faz bico. Minha mãe foi assim. Ei, foi verdade. Sabe minha mãe foi se converter? Lá no hospital de base. Verdade, eu não vou mentir. E dou glória a Deus pelos 45 dias que ela passou. Porque dor, ela não vai passar mais. Sua mãe, filho, também. Eu tenho certeza que essas mulheres não vai passar mais pela tortura do mundo e nem do inferno. Porque se converteu na cama de hospital. Eu não sei nem quem vai ver esse vídeo, mas se alguém vem da nossa família, mas é verdade. Meu avô arrancava o dente com uma faca. Isso é normal? Não. O papai também, ele tirava já é outra parte, mas marcava. Meu pai levava uma topadinha, se ficasse o dedo pendurado e puxava o resto. De faca. Isso é normal? Não. Isso é coisa satânica. Que precisa o quê? De uma regeneração. O que é regenerar? É uma reforma. É uma reforma. Tem crente assim, irmão. Eu não estou pregando aqui para ímpio, não. Tem crente que está no altar pregando e a mente está lá no futebol. Eu falei para o meu filho hoje, dia de culto, eu fico lambendo os beijos, se não é para ver o futebol. Não, cara, tu vai morrer. Porque se eu assistir o futebol, eu saio do espírito. É verdade? Não, a gente não pode mentir, irmãos. Então calcule o que você vai fazer. Calcule o que você vai fazer. Por quê? Para que não suceda que, tendo lançado o alicerce e não podendo acabar, todos os que virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pode terminar. O qual o rei, versículo 31, que indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20. Tem condição de 10.000 vencer 20? Tem condição? Escute. Quando nós vamos construir,
nós temos que calcular. Quando nós vamos comprar uma coisa, nós temos que calcular se nós podemos pagar aquilo ali. Quando nós vamos pregar, nós temos que calcular se nós estamos preparados para ser um guiador de ovelha. Nós temos que analisar se realmente eu tenho que dar. Tudo tem que ser calculado. Por exemplo, o que a Bíblia diz? Até o rei que vai guerrear com outro rei, ele tem 10.000 soldados, o outro tem 20. Ele sente o soldado e calcula. Tem que calcular 10.000 para 20? Tem como calcular? Tem não. 10.000 para 20 é 10.000 soldados de diferença. Mas o bom rei, o rei inteligente, a pessoa inteligente, ele senta. Vamos sentar aqui, nós temos 10.000. O nosso inimigo é quantos? 20. É 20. Mas nós temos capacidade de vencer? 10.000 tem como vencer 20.000? Depende. Depende, verdade. Depende do quê? O treinamento, as armas, a inteligência, a abnegação, ou seja, a dedicação. Porque o que faz vencer não é a quantidade, é a qualidade. 10.000 soldados podem vencer 20.000. Desde que o 10.000 seja mais bem treinado ou bem preparado corretamente. É a mesma coisa. Por exemplo, eu ganho 10.000. Não ganho isso não, tá? Estou dando um exemplo. Eu ganho 10.000. Eu posso comprar uma coisa de 2.000? Porque eu estou o quê? Preparado para comprar. Eu tenho. Agora, se eu ganho 1.000, eu posso comprar uma coisa de R$500? Poder eu posso. Mas vou me ferrar o tempo todo. Porque não vou poder pagar. Isso chama o quê? Calcular. Eu tenho um rapaz que está aqui me filmando. Eu digo para ele disse, papai, eu quero jogar futebol. Eu falo para ele, meu filho, para jogar no Flamengo você não precisa nem treinar, porque ali todo mundo joga. Mas para ser um bom jogador, você tem que se alimentar bem, você tem que dormir cedo, você tem que ser um menino obediente, obedecer às regras. Não é assim? Senão não vai ser. Para o aluno ser um bom advogado, ele tem que ter uma boa escola e uma boa faculdade. Para mim ser um bom discípulo de Jesus, eu tenho que negar a minha vontade. A minha vontade é uma faculdade que vai me preparar ou bem preparado ou mal preparado. Como é que eu me preparo para me ser um bom soldado de Cristo? Negando a mim mesmo. Negando a minha vontade. Tem dia que eu estou assim, ela me ajuda muito. A Fernanda, minha esposa, me ajuda muito. Todo mundo sabe disso, quem me conhece. Me orienta, ora por mim, me ajuda em palavras. Porque às vezes a gente está tão numa situação, às vezes, baixa estima, tem autoestima, isso mesmo. Só que nós temos que ser preparados por alguém que está do nosso lado. A igreja é preparada por quem? Por Deus? Por Jesus? Não, lógico que não. A igreja é preparada por quem guia ela, por quem ensina. O aluno é preparado pelo professor.
mau professor, mau aluno. Seja onde for, no colégio, na faculdade, seja onde for. O cristão é cristão. O crente é crente. O evangélico é evangélico. Nós temos que ser cristãos, ter parte com Cristo. Negar a nossa vontade. Quando nós negamos a nossa vontade, nós estamos calculando a nossa vida com Deus. Assim eu posso, assim eu vou longe. Assim pode demorar um tempo, 2 tempos, mas eu vou conseguir, porque eu estou calculando a minha vida com Deus. O que roubava não rouba mais. O que se prostituía não se prostitui mais. O que adulterava não adultera mais. O mexeriqueiro não mexerica mais. Mexeriqueiro é a fofoca. O que tinha mágoa não tem mais mágoa. O soberbo, arrogante, orgulhoso, largou tudo isso. Porque é igual eu falei no início, o problema não é eu ir até Jesus. Difícil não é eu ir até Jesus. Difícil é eu aborrecer pai, mãe, irmão, filhos, filha, esposa, marido. Mas está falando do marido, da esposa, do irmão, da irmã, do filho, da filha, do pai e da mãe, ímpio, que não tem princípios bíblicos. Que você quer ir pelo lugar certo, ele fala, meu filho, esse aqui é um lugar melhor. Eu já vi pai dizer para a filha, minha filha seja prostituta, porque essa esposa do pastor, eu já vi isso acontecer, e o pior que aconteceu mesmo. Você não pode seguir esses ensinamentos. Outro ensinamento que nós temos que fugir dele. Eu vou para a igreja buscar a minha bênção. Qual é a sua